E aí galera do canal de cobertura, promessa é dívida. E sim, depois de muito tempo consegui ler o livro em espanhol Maracanã, La História Secreta. Fala um pouco sobre a conquista do Uruguai na Copa do Mundo de 1950 no Maracanã. Então rola a vinheta e vamos falar do livro. Então galera, esse livro é um livro bem legal, ele conta a história de como a seleção do Uruguai se consagrou campeão mundial. Aqui no Brasil, pelo menos na minha concepção, muita gente fala que foi uma sorte, né? Que o Uruguai não tinha time para ganhar do Brasil. E lendo o livro eu percebi que não, o Uruguai era muito superior ao Brasil. Não digo nem muito superior, mas historicamente era muito superior. O time do Uruguai era tão bom quanto o brasileiro, no mínimo. Mas aqui no Brasil a gente tem essa mania de exaltar, né? Tipo, não, o Brasil é sempre melhor, o Brasil é melhor. Pra vocês terem ideia, o Uruguai já era 3 vezes campeão do mundo, né? Que foi 2 nas Olimpíadas e uma da Copa do Mundo. E o Brasil nunca tinha ganhado nada no futebol, mas mesmo assim a gente se achava no direito de achar que a gente era melhor. É o que acontece hoje em dia, né? Toda a Copa do Mundo a gente acha que a gente vai ganhar, que a gente é o grande favorito. E eu acho que não, na verdade faz muito tempo, acho que desde 2006 o Brasil não entra na Copa do Mundo como um grande favorito, né? E aqui mostra que o ataque do Uruguai na época era o ataque do Peñarol, rival do Nacional, mas eu quero uma camisa do Peñarol. Quem quiser me dar, tá aí a dica, hein? Vai contando essa história do ataque La Máquina, né? Do Peñarol, Vidal, Scafino e o Xija, né? Que foi o autor do gol do título. E tem mais um jogador, o Miguel, que eu acho que é colombiano e se naturalizou uruguaio na época. Então, era um time de sensação, ganhava tudo na Libertadores, nos campeonatos, eu acho que na Libertadores foi bem também, não me lembro se estava na Libertadores, mas vários campeonatos, né, que existiam na época contra, assim, foi muito bem, ganhou vários títulos uruguai e era a base da seleção uruguaia. E aqui no livro conta como que o Uruguai também vivia uma bagunça, né, que um pouco antes os jogadores fizeram uma revolta lá, porque queriam ser profissionalizados, daí foi toda uma burocracia, então tava em transição ainda pro futebol moderno, né? E conta um caso, tipo, comecei a pegar um ódio do técnico do Peñarol na época, que é um húngaro chamado Urso, acho que é isso, não sei como pronuncia, mas é que, tipo, metade do livro tá que o Peñarol queria que ele fosse o técnico do Uruguai. E daí ficou, não sei o que, não sei, tipo, várias tretas que eu vou deixar para vocês lerem o livro, ou se vocês quiserem saber, vocês podem mandar pergunta. Várias coisas, tipo, não, vamos fazer igual teve um caso que o Uruguai jogou e convocou os jogadores do Peñarol e perdeu para o time de Pelotas, daqui do Brasil. E depois com ele, colocaram ele tipo, meio que em teste, né? Colocaram o técnico do Peñarol, o mesmo time, a mesma coisa, ganhou tipo de 7, 8-0 para um placar. Mas eles descobriram que na verdade eles tinham pedido para os jogadores do Peñarol dar uma segurada para a pressão de colocar o Wirtz como técnico, mas daí foi descoberto, então foi uma dificuldade assim de aceitar que ele não ia ser o técnico e que ia ser o professor. Pô, confesso que eu não lembro o nome do técnico do Uruguai. Não era um dos grandes nomes no Uruguai, né? Era um professor, então era muito legal, foi muito legal ver isso, tipo, eles não cederam à chantagem do Peñarol, tanto é que teve uma época até que o Peñarol falou, então não vai levar os jogadores do Peñarol, então você imagina. Ia acabar a seleção. Mas no fim das contas deu tudo certo. E mostra aqui também os jogos antes do Brasil, um ano antes, o Uruguai tinha ganhado do Brasil. Então eu até achei estranho. Falei, pô, se o Uruguai ganhou do Brasil um ano antes, por que ele estava? Não, vai ganhar. A gente tinha tanta certeza, né? Daí eu descobri, porque na Copa do Mundo de 50, ao contrário de todas as outras Copas, foi tipo meio pontos corridos, né? Tinha uma fase ali mata-mata, uma fase de grupos e depois um quadrangular final, quem somasse mais pontos ganharia. E o Brasil ganhou de 7-1 da Espanha, eu acho, depois ganhou da Suécia, com placares muito grandes, né? E o Uruguai empatou um e ganhou a outra, né? Ganhou da Suécia, mas... Ih, caiu aqui o cenário, peraí que eu vou arrumar. Então, e daí mostra que o Uruguai teve dificuldades de ganhar nesses times, mas pelo estilo uruguaio de jogar, né? Que nunca foi um estilo muito ofensivo assim.
mas e só precisava ganhar do Brasil, e o Brasil só precisava um empate, mas são coisas que poderiam ser completamente plausíveis, né? Mas no Brasil, não, já ganhou, e virou aquele clima de oba-oba por causa da política também. O técnico do Brasil, Flávio Costa, mesmo diz no livro que ele ia se candidatar a vereador, então ele tinha que falar, não, vamos ganhar tudo, para gerar votos, né? Porque se ganhasse, com certeza ele seria eleito, né? E o governo usava o futebol como uma forma de mostrar ao mundo como o Brasil estava sendo grande, né? Como o Hitler fez nas Olimpíadas. Mas nenhum dos dois casos deu muito certo, né? Então mostra isso. E mostra que o Uruguai teve um campeonato que o Uruguai jogou com o Brasil, que foi esse que ele ganhou. Ganhou uma e perdeu outras duas, mas muito contestado pela arbitragem. Como não tem registros em vídeos, a gente não sabe, mas nos jornais, até brasileiros do Uruguai, falam que o jogo foi meio, vamos dar uma ajudada pro Brasil, eles estão treinando. Porque o Brasil tinha dificuldade de estar na Copa do Mundo, porque ele não fazia jogos oficiais. Então ele ficou um longo tempo, parece que 1 ano e meio, só treinando. Só treinando, imagina, hoje em dia isso é inconcebível, né? Mas os melhores jogadores treinando. Mas mesmo assim não tinha um padrão técnico, né? Olha que estranho, né? Parece hoje em dia. Então o Flávio Costa não tinha um time titular, um reserva. Ele colocava, cada jogo ele mudava muito. E apesar de todo mundo saber que o Brasil era muito bom no ataque, com o Tesourinha, o Zizinho e etc., o Brasil era muito fraco na defesa. Tanto é que fala aqui no livro que o Barbosa, o goleiro, né, ele já tinha levado um gol parecido. E o Xija, no primeiro jogo do Uruguai na Copa de 50, ele fez um gol idêntico contra a França, eu acho. Mas não tínhamos tecnologia para ver como era, né? E eu acho que eles não estudaram muito o chute. Eu até vi uma entrevista do Barbosa no Jô, e isso mostra o pensamento do brasileiro, né? Que eles falam, não, porque o cara tentou chutar errado e fez gol, que ele falou, acho que era o gol do Scafini que ele tá falando. Tanto é que no livro o Scafini fala que ele pegou mal na bola mesmo. Mas não que ele errou o chute, ele pegou mal, mesmo assim entrou. Agora aqui no Brasil ficou, não, esse time deu sorte, foi cagado. Então é muito alto ego, né? Até o Nelson Rodrigues falava, né? Depois que o Brasil ganhou as Copas, né? Que falaram, você acha que o brasileiro tem que ser mais humilde com o futebol? Ele falou, não, humilde tem que ser o espanhol, que tem uma boa educação, o inglês, que tem uma boa saúde, tudo. Agora o brasileiro só tem futebol, se a gente for humilde com a única coisa boa que a gente não vai ser nada, né? Eu até concordo com ele, mas naquela época a gente não era o melhor no futebol. E a gente tinha que entender isso. E hoje em dia a gente não é o melhor no futebol, temos que entender isso. Eu acho que até essa Copa do Mundo aqui de 2018, o pessoal falou, a gente perdeu, mas acontece. Eu acho que acontece, mas eu acho principalmente que acontece porque a gente não tinha um grande time, não tinha os melhores jogadores do mundo, não estavam no Brasil. Então, querendo ou não, iríamos perder. O livro fala muito sobre os bastidores, mostra também como o governo aqui do Brasil queria que essa seleção ganhasse, prometeu vários prêmios para os jogadores. Daí até um depoimento dos jogadores do Brasil falava que eles iam almoçar, quando eles iam almoçar, chegava alguém, vamos tirar foto, nossa, esse aqui é o cara do governo, e eles nem conseguiam comer direito, porque estavam num clima de oba-oba. O livro é muito bom, contém muitas fotos, imagens, olha aqui, do acontecimento, dos fatos de antigamente. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar desse livro. Pô, pra mim é um livro obrigatório, assim, pra gente entender também o outro lado da moeda, né? Tá escrito em espanhol, mas eu acho que dá pra entender. Se eu entendi, todo mundo entende. E mostra, tem uma curiosidade aqui, que o Xija foi pelo menos até a publicação do livro em 2010, agora tem o Mbappé, né? Mas acho que é o Xija ainda. Ele foi o jogador mais rápido a ganhar um título mundial quando estreou na seleção. Mais rápido até que o Pelé, porque o Pelé tinha entrado com alguns 6 meses antes, tinha jogado a primeira partida. Agora o Xija começou exatamente 46 dias antes, alguma coisa assim. Eu confesso que eu me perdi aqui. Olha lá, o caso do Xija. Vamos ver aqui. 72 dias antes ele foi convocado. Em seleção,
do Uruguai, vestiu a celeste, debutou com o Xija em 24 minutos em São Paulo, contra o Brasil na Copa Barão de Rio Branco, em 6 de maio de 1950. Em apenas 72 dias antes de se consagrar campeão mundial. Não existe em história da Copa um acontecimento similar. Nem Pelé, nem muito menos Maradona. Claro, se Pelé não foi, o Maradona também não foi. Deu sorte quem folheou, eu achei. Então eu recomendo muito esse livro. Eu fiquei apaixonado pela cultura uruguaia, confesso. Tô querendo até tomar um chimarrão, mas não sei fazer, então vou ter que esperar alguém me oferecer. E no livro também, na contracapa, tem um depoimento do Zizinho, né? Que confessou, né? Não ganharam. Que o nome do título é La História Secreta, né? Não são eles. Roubamos os títulos de campeões do mundo. Daí na contracapa o Zizinho fala, né? Na realidade a equipe uruguaia era superior ao nosso. Ou seja, mostra que um cara lúcido no meio disso tudo, de querer falar que o Brasil era muito melhor naquela época, que tudo foi comprado. E eu fiquei apaixonado pela cultura uruguaia. Eles são tetracampeões mundiais, e tanto é que vários artigos mostram isso, né? Tipo, até na imprensa brasileira, o jornal falando, aqui Uruguai, tetracampeão, não sei o que. É que depois ficou esse conceito de que eles são só bicampeões mundiais, né? Só não, né? Mas ficou nesse conceito aqui e eu acho que ficou mais interessante para a FIFA falar isso também. Para valorizar o campeonato dela e os times de maiores potências falar, não, a gente ganhou mais. Então, eu acho que é tetracampeão mundial mesmo. Recomendo o livro, muitas fotos, muitos depoimentos, um trabalho muito bem feito pelo jornalista Atílio Garrido. Vou tentar ler outros livros desse jornalista, que é muito bom, muito bem detalhado, com os detalhes tanto por parte do Brasil e tanto por parte do Uruguai. Claro que o foco é o Uruguai, né? Mas eu recomendo muito. Você deve achar na Amazon. Maracanã, La História Secreta. Esse foi mais um vídeo da semana. Dá aquela curtida lá no vídeo, se inscreve no canal, ajuda nós. E até semana que vem com mais um rachão, uma resenha, não sei. Como eu falei no último vídeo, a gente está fazendo semanalmente os vídeos. Tem alguma opinião, alguma dica para deixar? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo que quem sabe pode virar um vídeo. Valeu, gente, até mais. Obrigado pela atenção. Uhul!